Gente, 8h22 e ninguém acordou ainda. Eu nem sei o que fazer. Tipo, 9 horas a minha mãe vem buscar o horário, porque eu vou dar aula às 9. E o menino nem acordou ainda. Eu vou lá pegar o pequenininho, porque eu preciso trocar ele. Bom dia, preguiça! Que sonecão que você tirou, hein? A vovó chegou. Uou! Tchau, meu amor. Você fez totozão? Bom dia, gente. Atualmente são 10h19 e eu estou no meu segundo copo de café. Não me julguem. Bom, então como vocês puderam ver, os meninos acordaram um pouco mais tarde hoje, né? Geralmente o Oli tá acordado bem mais cedo, né, do que ele acordou hoje. Mas não tô reclamando, né? Vamos aceitar as bênçãos aí do Senhor. Mas enfim, né? Hoje é das 9 às 10. Na verdade, acabou sendo das 9 às 10. Acho que era pra ter terminado antes, mas acabou que bati papo demais, né? Eu tava falando com a psicóloga da escola do Oli, né? Porque eu recebi alguns recadinhos da professora que o Oli tava, né, batendo, mordendo as crianças lá, né? O comportamento super normal pra idade dele, né? Você tem algum filho aí entre quase 2 anos, né? 1 ano e 8, 1 ano e 9. É um comportamento super normal. Porém, a escola do Oli oferece, né, esse serviço, né, de consulta com a psicóloga para conversar a respeito desse comportamento e o que a gente como pai pode fazer, o que a escola pode fazer e tal. E eu acabei conversando com ela 1 hora, gente, e eu descobri assim que eu tô fazendo várias coisas certas, né, com ele. Tem muita coisa que tá dando certo e tem alguns motivos para que esse comportamento pode estar acontecendo que eu vou conversar com vocês a respeito. Mas eu não sei, né, às vezes, geralmente eu não faço esses vlogs muito conversados, né, geralmente eu faço vlogs mais mostrando as coisas mesmo pra vocês, mas eu achei que talvez desse fosse ser legal a gente conversar a respeito disso, né, de educação da criança, como que a gente faz pra educar. Então, pro Oli eu tô usando o sistema do cantinho. Né? Então, quando ele tem um comportamento inadequado, ele vai no cantinho pra pensar. Então, não é o cantinho do castigo, né? Não quero que ele veja o canto como uma coisa ruim. Meus gatos estão se matando. Então, eu não quero que ele veja o canto como uma coisa de castigo nem nada, mas sim um momento de reflexão, né? Pra ele pensar no comportamento dele. Então, a gente tem que usar tudo que a gente tem ao nosso dispor, né? Pra fazer a criança entender o comportamento que é adequado. Porém, eles têm um cérebro subdesenvolvido, o cérebro deles não tá desenvolvido ainda. Então não tem como a gente esperar que eles tenham um comportamento muito adequado nesse momento, né? Então nosso papel como pai é ajudar. Então algumas coisas que eu achei bem legal, que eu falei pra ela que eu faço e ela achou super legal, a questão do redirecionamento. Então, por exemplo, a criança até 3 anos não entende a palavra não. Eu sei que parece chocante, né? Mas não entende. E imagina só, você põe no lugar da criança, você ficar sempre ouvindo não, não, não. Tudo que você faz tá errado. Não, 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 não. É uma coisa muito chata, né? Você não tem independência nenhuma. Então, o que que eu faço com o Oli, né? Eu faço redirecionamento. Então, por exemplo, quando a gente entra no elevador, tem vários botões ali na altura do Oli do elevador. E tem o botão de chamada de emergência. Então, ele sempre entrava no elevador e apertava o botão da chamada de emergência. Ficava tocando o interfone lá na portaria. Então, em vez de falar não, em vez de virar pra ele e falar não, não aperta esse botão, o que que eu fiz? Eu expliquei pra ele que tem um botão que ele pode apertar, que é o botão de fechar a porta do elevador. Sabe aquele botão que fecha a porta? Então aquele é ok. Então eu falei, ó, esse aqui, aperta esse botão.
nunca mais ele apertou o botão do alarme, porque ele sabe qual que ele pode apertar. Então quando ele entra no elevador, ele quer apertar o botão que eu direcionei ele pra apertar. A mesma coisa, por exemplo, quando ele tá batendo alguma coisa na mesa. Então, às vezes ele pega a colherzinha dele e começa a bater na mesinha dele. Então, em vez de eu falo pra ele, em vez de eu falar não bate, o que eu falo? Eu falo bate na sua mãozinha. Então, ele pega a colherzinha e bate na mãozinha. Né? Então aí eu redireciono aquele comportamento para uma coisa que pode, em vez de ficar falando não o tempo inteiro. Óbvio que dá trabalho, você tem que pensar numa alternativa o tempo todo, né? Então a gente sempre tem que estar pensando em alternativas, mas eu acho que é um esforço que vale a pena. Dá um pouco mais de trabalho, mas é um esforço que vale a pena pra criança, né? Então, olha, ele é uma criança calma, ele é uma criança que dá pra você sair com ele na rua, dá pra você ir no mercado com ele, dá pra você ir passear de carro, que ele fica tranquilo por causa disso, né? Então ele tem uma função. Outra coisa também que é super legal é a criança participar das funções da casa. Então, em vez de eu deixar o Oli, por exemplo, na frente da TV, né, sem fazer nada, eu peço pra ele botar a roupa na máquina pra mim, eu peço pra ele tirar a roupinha do varal, né, então várias vezes ele tira a roupinha do varal pra mim, né, que tá ali na altura dele, tá? Então são coisas assim que dá pra ele ajudar, que dá pra ele ver que tem, né, um sentido dentro da casa. Ela falou pra mim, né, a psicóloga falou pra mim que é super importante esse tipo de coisa porque treina coordenação motora, planejamento. Ela fala, olha, quando ele vai colocar a roupa na máquina, ele tem que pensar, eu vou pegar uma peça de cada vez, eu vou pegar várias peças, né, ele tem que usar a coordenação motora de segurar, jogar pra cima, né, então são coisas que a gente vai trabalhando no dia a dia que a gente às vezes pensa que não tem valor. Porém, pra criança tem muito valor, né? Então eu achei que seria legal dividir com vocês algumas dessas coisas, tá? Outra coisa legal também é repetir os mantras, né? Então, pra que serve a mãozinha? A mãozinha é pra fazer carinho, não é pra bater, né? Então, eu sempre falo pro Oli, né? A mãozinha é pra fazer carinho, a mãozinha é pra cuidar, né? Então, quando ele bate, às vezes ele perde a estribeira e bate, eu falo pra ele, pra que serve a mãozinha? Ele automaticamente começa a fazer carinho, né? Ou fazer carinho na pessoa que ele acabou de bater, ou fazer carinho no irmão, né? Alguma coisa do tipo. Então, eu acho super importante essas coisas, né? É legal a gente dividir uns com os outros, porque eu não sabia disso, né? Eu aprendi com alguém, eu aprendi aqui no YouTube, eu aprendi lendo alguma coisa, lendo algum livro a respeito disso. Então, eu acho que esse conhecimento é legal pra gente passar uns pros outros, né? Então, sempre ajudar. Vocês veem nos vlogs, né, que o Oli, ele sobe na cama pra trocar o irmão, ele me ajuda colocando o salsepe no nariz do menininho, né? Então, você vê que, tipo, ele quer ajudar, ele é uma criança proativa, né? Justamente por isso. E outra coisa que é importante também é pra criança não achar que as coisas aparecem magicamente, né? Ai, a comida magicamente aparece no meu prato. Ai, a minha roupa magicamente tá lavada e tá limpa. Não, tem um processo por trás, né? Então a criança já começa a entender, né, a função dentro da casa, sabe? Então eu acho que são coisas muito importantes das crianças saberem hoje em dia, que às vezes a gente negligencia, né? A gente fala, não vai saber, a gente trata as crianças como inválidos, né? Que eles não conseguem, que ele é muito difícil. E eles conseguem muito mais coisas do que a gente imagina, sabe? Eles são muito mais espertos do que a gente pensa, né? Então eu valorizo muito isso, a questão da autonomia dele, né, dele conseguir fazer as coisas sozinho. Então se ele consegue colocar o sapato sozinho, eu vou deixar, eu vou tentar incentivar ele a fazer sozinho. Escovar o dentinho, eu nunca fico falando que tá errado, né? Eu falo pra ele deixar eu ajudar, do mesmo jeito que às vezes eu tô escovando meu dente, eu deixo ele pegar a escova e ajudar eu a escovar, pra ele deixar eu pegar e ajudar ele a escovar. Mas eu deixo ele ter aquele momento de independência dele tentar fazer a coordenação, né, dele tentar escovar, sabe? Então, acho que às vezes é legal a gente pensar nisso, de não tratar a criança como incapaz, como inválida, né, sim, que ela consegue sim fazer. Eu acho que são essas dicas de hoje. Não sei se vocês gostam, né, desse tipo de conversa aqui, mas achei que valeria a pena dividir com vocês isso. Agora eu vou descer buscar o óleo. Na verdade eu vou ficar lá na minha mãe, né, porque ficar aqui sozinha não tem nada pra fazer. Então eu vou descer com o Otinho lá, o Otinho tá dormindo. Ah, outra coisa legal de falar também, que a rotina do Otinho deu uma mudada, né? Ele fez 2 meses, então agora o ritmo circadiano dele já tá ajeitado, né? Então ele já sabe o que é dia e que é noite. Então ele tá começando a fazer sonecas no escuro. Vocês viram que no vídeo que eu postei do carrinho dele, eu cobri o carrinho dele com uma cobertinha, né? Então agora eu tô deixando ele dormir no escurinho, né? Então agora tá mais duradouro, né? Tá mais agradável ali a sonequinha no escuro. Creio eu, né? Acho que é mais agradável pra ele. Mas antes ele tava fazendo só soneca no claro por causa disso, né? A rotina dele de soneca tá um pouco mais estabelecida. As cólicas dele acabaram, graças a Deus. Acabou mês passado. Foi tipo assim, virou a chave. Virou um mês, acabou a cólica, sabe? Foi lindo de se ver. Porque ele tava tendo bastante cólica, né? Coisa que o Oli não teve, né? Mas você sabe como é que é. O segundo filho sempre vem
Pra causar uma discórdia, né? Mas enfim, então acabou as cólicas dele, tá super bem, tá super tranquilo quanto a isso. Ele tem bastante gases, mas é coisa de apertar, sabe? Então às vezes ele acorda de madrugada, eu só viro ele, aperta a perninha, ele dá um pulsão, ele volta a dormir, sabe? Então tá bem mais tranquilas as noites agora, né? Graças ao bom Jesus. Mas é isso, né? Já falei demais. Vou pegar o carrinho e descer lá na minha mãe que o óleo deve estar causando. Você quer pegar o celular, né? Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui. Tá. Pega esse. Ó, esse aqui é o da mamãe, ó. Aí. Papai? Esse aqui você quer ligar pro papai? Tá quente? Oh, tá bom. Tá quente? Muito quente? Só um pouquinho. Vamos soprar. Sopra. Sopra. Isso. Sopra o papá. Aí. Tchau, Loli. Eu vou levar o irmão. Eu vou levar o irmão, tá bom? Ele quer o irmão. Você quer seu irmão, Tá bom, Oli? eu vou pôr o irmão aqui. A Titi vai pôr o irmão aqui. Tá bom, Põe o ó, irmão ó, aqui, Ó o Titi. irmão aqui, ó. Pronto, ó. Ó o irmão aí. Pronto. Pronto. Faz carinho nele. Isso, cuidado. Cadê o irmão? Cadê? Achou. Olha quem chegou, olha. Quem chegou? O vovô? Você vai lá falar oi pro vovô? Vai lá falar oi pro vovô. O irmão vai ficar aqui. Pode ir lá. Pode ir lá falar oi pro vovô. Vai dar beijo pro vovô? Olha, acabou de ir pra escola. Aí eu subi em casa, né? Eu ia fazer umas coisas no computador, mas o Otinho começou a dar sinal de sono, sabe? Começou a dar aquela choradinha. Então eu vou dar um tetezinho pra ele e vou colocar ele pra dormir. Então, como que eu tô fazendo pra pôr ele pra dormir, né? Eu sempre tomo cuidado de não deixar o peito ser o último passo, sabe? Da rotina, né? De dormir. Então, eu tô dando peito agora pra ele, depois eu vou arrotar, né? Ele vai arrotar. Inclusive, eu posso até mostrar pra vocês no jeito que eu arroto ele, que é super simples, sabe? Só que é super rápido, né? Então, eu só seguro ele de pezinho e ele arrota rapidinho. E aí depois eu vou dar uma acalmada nele no colo, vou ligar o barulho e aí eu vou colocar ele no carrinho e vou balançar. Então eu sempre faço nessa sequência, sabe? Ele sempre dorme super rápido, né? Lógico que hoje que eu tô filmando é capaz de ele não dormir só porque eu tô filmando, né? Mas geralmente eu faço assim com ele e isso dá super certo, né? Então ele acordou, era umas 11h40, agora já é 12h40, quase 1 hora, né? Que ele tá acordado. Então a janela de sono dele é geralmente 45 minutos, 1h30 no máximo, né? Para a idade dele, mas eu não tento me apegar tanto na tabela, sabe? Sim olhar para ele, né? Então, o que que ele tá me comunicando? E ele chegou aqui em casa, ele tava me comunicando que ele tava cansado, né? Então, eu vou fazer o processo agora e vou mostrar para vocês.
Tudo isso aqui já não serve mais. Sacola inteira de roupa que ele já perdeu. Vai ter que ser TT primeiro. Tá bom. Você quer um TTzinho? Você quer um TT? Normalmente eu não gosto muito de dar o TT quando ele acorda, porque eu vou trocar a fralda. E aí, você deita pra trocar a fralda, muitas vezes ele vomita, sabe? Então eu prefiro trocar a fralda antes e aí depois eu dou o TT. Mas como vocês viram, não deu muito certo, né, amor? Então vamos dar o TT primeiro e aí depois, com calma, a gente troca a fralda. Ah. Ah. Mua. Mua. Não tem casinho? Não tem. Tá bem. Bom de trabalhar em casa é que faltam 5 minutos, 7 minutos pra minha aula e eu consigo fazer um café rapidinho. Ei, meu amor, como é que foi a semana? Mas é aquela... E assim terminamos o nosso dia, gente. Sentadinhos, assistindo TV, o Wally chegou da escola e a gente tava esperando o papai pra jantar e pôr as crianças pra dormir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo. Tchau!